Então é o seguinte, ó, vou contar uma analogia. Lembra, eu passei um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil. Um dos, né? Um dos. Eu vou chamar até essa passagem, essa analogia, como analogia do coreto da minha cidade, né, para não falar outro nome. E essa analogia é muito interessante, porque foi um dos momentos muito difíceis da minha vida. Então você veja um cara, né, que mora numa cidade pequena do interior, que tem um nome, que tem uma família de nome, um pai, uma mãe, uma empresa de nome, dentro de uma sociedade pequena. O que acontece quando você começa a ir mal na sua vida? Em qualquer área. Na realidade, tinha uns amigos que falavam assim, ó, ih, cara, você sabe quem é o novo quebradinho da cidade? Fulano. Nossa, e a gente sempre gostava de contar. Tem aí, ó, todo dia de manhã na empresa, abria a empresa, chegava um, sabe quem quebrou? Adorava contar quem as quebrava. Fofocas, né? As fofocas, adorava. Cidadezinha do interior, pequena. Ó, os homens lá quebraram, estão quebrados. Isso corre nos bancos, né? Você dá uma respirada, um espirro, metade da cidade fala saúde, mas não é bem saúde. Mas eu vou contar essa história, você me ajuda mesmo? Ok. Passei uma situação dificílima, de chegar a ponto de chegar num banco, põe o pé na porta no banco, o gerente lá do fundo, cara, nem entra, porque aqui você não entra mais. Ó, acabou o crédito. Acabou o crédito, meu, acabou o ar, não tem mais ar, não tem mais nada. E pensar que um tempo atrás, eu era o rei da cocada preta. Então, de um rei da cocada preta, passar por uma situação difícil, né? Nossa vida, meu pai falava sempre para os irmãos dele, o homem que deu um cheque sem fundo tem que dar um tiro no ouvido. O homem que tiver um título protestado tem que procurar uma árvore no meio do canavial e pendurar nela, se enforcar. Eu cresci traumatizadíssimo com essas menções que meu pai falou. E a gente pensa que nunca acontece com a gente. Mas acontece sim. Acontece com a gente. Certo. E depois acontece com os outros. Quem nunca passou por isso, um dia vai passar. Quem já passou, pode até não passar, mas se passar, está aqui a minha mensagem. Muito simples. Tem mais um quebradinho na cidade. O povo da cidade adora. Cidade. Cheque sem fundo, título protestado. Não achei, ainda bem que eu não achei nenhuma arma para dar um tiro no ouvido, que já tinha perdido até minhas armas, e não tinha corda para procurar uma árvore, não tinha uma corda, roubaram minha corda, não tinha corda para pendurar numa árvore no meio do canavial. Tinha cafezal na minha cidade, mas não tinha alguns canaviais muito longe. Cara, tive que ir embora, né? E fui procurar um amigo muito importante, por sinal muito importante. Me levaram para conversar com uma pessoa, também outra muito importante, e tive que contar minha história. Conte a sua história, Jaime. Quebrei a empresa, fali. O que eu vou fazer? Bom, deixa eu dar uma analisada na sua vida. Nossa, cara, você tem um monte de processo trabalhista, você tem processo execução fiscal, federal, estadual, municipal, cheque sem fundo. Cara, é uma loucura. Bom, tudo tem um jeito. Não se desespere. Eu estou aqui para te ajudar. Não se desespere. A pior coisa do mundo é fazer o que seu pai contava. Não vai dar tiro no ouvido e nem se enforcar. Calma, vamos dar uma solução. A solução foi o seguinte, sabe o que aconteceu com você, Jaime? Simples. Você imagina numa cidade pequena do interior. Cara, quando a pessoa tem dor de barriga, o que ela faz? Em primeiro lugar, você vai no banheiro. Dá uma cólica, vai no banheiro. Você não fez isso. Você não tomou as atitudes para anteceder essa situação sua.
Se você segurar, você vai morrer constipado, vai estourar o seu intestino. Você não fez nenhum nem outro, você simplesmente subiu no coreto da sua cidade e sujou as suas calças. Na frente de todos. Na frente de todos. Isso que aconteceu com você. Mas calma lá, Jaime. Vamos solucionar seu problema. Isso serve para quem estiver passando dor de barriga. Se você tem dor de barriga, vai no banheiro, toma a solução antes. Se segurar, vai constipar. Não faça o que eu fiz. Fui no coreto da minha cidade. Então, o que você fez, Jaime? Sujou as calças. Muito bem. Quem estava perto de você, sujou. Sujou. Se sujou. Quem estava muito perto de você. Muito bem. Quem estava um pouco mais longe de você, viu e sentiu o cheiro. Não se sujou, mas viu e sentiu o cheiro. Um pouco mais longe de você, só viu. Não sentiu nem o cheiro e nem se sujou. Um pouco mais longe de você, ouviu falar que você sujou a calça. Lá no coreto da sua cidade. Ouviu falar. Um pouco mais longe, ninguém sabe que um dia você sujou a calça, para não falar outra coisa. Ninguém ficou sabendo de você. Então o que você faz? Calma, deixa o tempo passar, deixa as coisas caminharem, o tempo vai passando. Enquanto o tempo vai passando, com certeza, outros subirão no coreto e irão sujar suas calças. Você foi a bola da vez. A bola da vez da caçapa do meio. Você estava lá, bonita, bola 7, na caçapa do meio. Você foi, aquele momento foi o seu. Antes de você, teve muita gente que já sujou a calça no coreto da sua cidade. Não esquenta a cabeça, que depois de você, muitos outros irão sujar as suas calças. Mas vamos contar o seu caso. Você já estava mais longe. Você construiu. Então, você tem que fazer o seguinte. Vai embora, caminhe, tira a sua calça, lave, toma um banho e continue caminhando. Aqui uns 5 anos, 10 anos, poucos vão ficar sabendo que um dia você fez sujeira no coreto da sua cidade. Muito poucas pessoas. Muitas outras pessoas não vão nem saber que um dia você sujou a sua calça. Continue certo, continue a retidão. Nunca, se você contar essa história que eu estou contando hoje, porra, cara, nunca imaginei que você tinha sujado a sua calça no coreto da sua cidade. Você sabe que você me lembrou associei uma grande sabedoria dos mestres, que me... Posso falar agora? Pode. Eu já sujei a calça mesmo. Agora você pode falar. Que é uma grande... Já lavei a calça, já tomei um banho, estou limpinho. Que é uma grande sabedoria. Perante uma situação, isso é inteligência emocional. Perante uma situação, você se distancia emocionalmente. Só observe, você está distanciado emocionalmente. Então eu me distancio do coreto, estou lá, o meu ego está ali, mas eu estou distanciada emocionalmente. E aí eu penso assim, quem eu sou? Quem eu escolho ser? Qual é o meu tamanho? E aí eu vou naquela situação, distanciado emocionalmente, e lido com aquela situação, não com o ego ferido emocionalmente, pela humilhação, por nada, mas simplesmente com aquilo que eu sou. Então, o distanciamento emocional faz com que você haja com a inteligência emocional, que é essa sugestão desse seu amigo, né? Você se distancia da situação, olha de longe, e aí você lembra quem você é e lida com aquela situação com a sabedoria do seu eu maior. E é o que você fez, né, naquele momento.
você se distanciou, você não entrou naquela dor, naquele sofrimento, naquela humilhação, porque nós nos humilhamos, nós nos sentimos, né? Ninguém nos humilha, ninguém, nada. Nós é que nos permitimos sentir humilhados, né? Então, naquela situação, o que você fez? Você se distanciou, ficou de longe, deixou o ego já se lamear todo ali, né? E com isso você foi se distanciando, caminhando e seguindo o seu caminho. Essa é uma das grandes sabedorias da vida, né? Saber como que a gente caminha, sem entrar nas emoções inferiores, né? Sem entrar nos medos, nas humilhações e tudo isso. Porque se nós estamos humanos, nós vamos escorregar, vamos entrar em desvios, vamos entrar em atalhos. Eu duvido que tenha alguém que esteja nos assistindo, ou qualquer pessoa, que não escorregou, não entrou num atalho, não entrou num desvio. Não, todos nós entramos, todos nós escorregamos, todos nós caímos. O que o grande mestre Moria fala, né? Ele fala, levante e continue caminhando. Né? Levante e continue caminhando. Então, isso eu quero dizer, quantas vezes, esse foi uma das formas de superação. Quando você fez a sujeira na cidade, nos afastamos um pouquinho da cidade, né? Fomos um pouquinho mais longe da cidade. Pusemos uma outra roupagem e continuamos caminhando, aprendendo com os erros, com as falhas e com tudo isso, né? E o incrível é o pior, eu sentia que o pior é chegar um dia ter que contar isso, né? Contar essa história, né? Quando você está vivendo esse momento, o mais interessante é quando você está vivendo essa situação, que é o pânico. É o caos, o que os outros vão falar. Você sabe que as primeiras pessoas que te cobram por isso, camarada, quando está falindo, está na situação difícil, ou está numa situação de perda da empresa, é a cobrança. O camarada, ele não... A cobrança da família. Em primeiro lugar é a família que cobra. Sim, os mais próximos. Né? Né? Então o camarada, quando começa a ir mal com a empresa, principalmente o dono da empresa, é aquela situação que ele se apega tão... ele se deixa influenciar. Ele se apega tão grandemente na sua empresa, né? E hoje a gente consegue enxergar, por exemplo, uma pessoa, amigos, eu dou muita consultoria sobre isso, eu falo para o camarada, mas minha empresa é tão boazinha, sempre funcionou, mas ela venceu o prazo. Você está sentindo o cheiro? A empresa já está cheirando, cara. A empresa acabou o ciclo dela, entrega. E se eu tivesse entregue naquele momento a chave da minha empresa, passado para frente, e não ficado apegado. No apego, né? Apego emocional, né? O apego da perda é terrível para um ser humano. A cobrança da família, a cobrança, a vergonha, a cobrança principalmente da sociedade. A sociedade, em primeiro lugar a família, e depois vem a sociedade mais próxima. Cadê os amigos? Os amigos vão todos embora. Acabam os amigos. Poucos ficam. Os grandes amigos ficam. Os verdadeiros. Os verdadeiros amigos ficam. Os outros não. Os outros que não ficam. Aqueles que não ficam são aqueles que, por exemplo, acham graça. Acham até bonito isso. Da desgraça dos outros. Para nós, quando você está passando por essa situação de perda, é terrível. Terrível. Mas na realidade é uma morte e um renascimento. É quando você tem a coragem de morrer para o velho e renascer para o novo. Né? Você faz um processo de renascer, né? Você deixa o velho para trás, né? Você deixa o velho para trás e você nasce para o novo, uma nova roupagem. Mas o apego é muito difícil, porque você cria o seu ego, sua autoestima em cima do sobrenome da empresa, né? Em cima, o sobrenome seu é a empresa, né? Isso acontece muito com executivos, inclusive, né? Muito, nós conversamos muito com executivos, né? Atendemos muitos executivos, e o executivo, quando ele sai de uma empresa X, ele perde a identidade dele, né? Porque a identidade dele passa a ser João da X. Eu cheguei a perder a minha identidade. Porque empresários, executivos acabam perdendo, até eles encontrarem uma nova roupagem, a própria identidade.
reconectar com a própria identidade é um sofrimento atroz, né? Que é E você sabe, uma das coisas mais importantes é quando você está numa empresa, a empresa da família principalmente, ou a sua própria empresa, você não sabe mais onde termina você e entra a empresa, quando sai a empresa, entra você. Se misturam. Você passa como se fosse você, a identidade pessoal da empresa é a mesma. Então, quando você está perdendo a empresa, você está se perdendo. Que é, na realidade, uma das grandes buscas do ser humano, né? A identidade própria, a identidade espiritual, né? A individualidade, quem verdadeiramente eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem verdadeiramente eu sou, quem é que eu escolho ser, não é? E aí nós temos que quebrar uma série de links, ligações que na realidade nos aprisionam a esse ego emocional, né? E não o nosso eu maior. No início é doloroso, né? É muito doloroso quando você está passando por essa identidade de perda. Você perde a sua referência, perdeu a referência, perdeu a sua identidade, e você demora para encontrar. Naquela analogias e crônicas que você fala do perdido na floresta, né? Na realidade é quando você se perde de si mesmo, né? E nessa hora, quando você puxa sair da empresa, ou fui mandado embora de uma outra empresa, o executivo, o empresário, ou perdidos na floresta, na realidade você se perde de si mesmo, você se perde da sua identidade, da sua individualidade. E aí você entra num caos interior muito grande. Então, uma das grandes buscas, né, nossa, né, é esse encontro com quem nós verdadeiramente somos, né? Mas uma coisa eu te falo, maior ou a menor pressão que você sofre no seu eu, na sua vida, na sua pessoa, maior ou menor, a pressão maior ou menor será a sua vitória, a sua consagração, a sua superação. Porque depois que você supera, se consegue se superar, é muito difícil a superação, passado por tudo isso. Quer dizer, a situação em tamanho grande é muito difícil. Você fechar uma lojinha, você fecha uma lanchonete, fecha um bar, fecha uma coisinha, tudo bem, é difícil também. Muito né? difícil. Muito difícil. Não importa o tamanho, né? É. Importa a força que você coloca naquilo. Isso. Né? Não importa o tamanho. Pode ser uma vez eu morava ali em São Paulo, nossa, me fugiu o nome da favela ali perto do Morumbi, eu acho que é Paraisópolis, nossa, me fugiu o nome. Eu morava ali perto dessa favela e minha mãe tinha essa coisa de ajudar, né, nas favelas e tal. E uma vez pegou fogo nessa favela e nós fomos lá ajudar. E tinha uma senhora que ela entrou, ela foi lá na direção do barraquinho dela para pegar a panelinha de pressão dela, porque era o ganha-pão dela. Então, ela quase morreu queimada atrás da panela de pressão dela, porque é onde ela fazia as comidinhas, os marmitex dela, não sei o quê, para fora. Então, não importa se é uma panela de impressão, não importa se é uma empresa, não importa se é uma multinacional, né? A perda é perda. É a perda, né? A perda é a perda. Que faz você também perder a confiança. É onde você colocou o teu porto seguro, né? Onde você colocou a tua segurança. E a segurança está em nós, né? Não está em nada de fora. Obrigado por mais essa.